Então vamos acompanhar aí na nossa telinha. Então nós temos aí, pessoal, a independência no Brasil, né, no contexto que eu já tenho que colocar para vocês, inserido também nesses outros 3 contextos que eu vou colocar aí, que foi uma crise política em Portugal. Essa crise política foi justamente porque Portugal não tinha um rei, por isso que a Revolução Constitucional do Porto exigia que o Dom João VI voltasse para Portugal. Ele voltou em 1821, deixando aqui o seu filho, o Pedro. Crise econômica em Portugal, justamente por causa do quê? Dessa liberdade econômica que o Brasil teve com a abertura dos portos. Porque como o Brasil não ficou mais dependente economicamente em relação a Portugal, isso implicou numa crise econômica portuguesa. E também uma crise militar em Portugal. Porque lembre-se, toda aquela ideia da convenção secreta que eu coloquei para vocês, que a Inglaterra fez a escolta da corte portuguesa para o Brasil, quando a corte portuguesa veio para o Brasil, quem ficou administrando os principais postos militares em Portugal foram os ingleses, tá certo? Então, Portugal passava por essa tripla crise, uma crise política, uma crise econômica e também uma crise militar. Então, nessa perspectiva, o Dom Pedro ele ficou aqui no Brasil e passou a se configurar também 2 interesses políticos, porque da mesma forma que as cortes portuguesas exigiram que o Dom João VI voltasse para Portugal, eles queriam também que o Dom Pedro ficasse aqui, voltasse para Portugal, porque elas tinham medo que o Dom Pedro aqui no Brasil, ele desse o pontapé para a independência do Brasil. Então, nessa perspectiva, configurou-se aqui no Brasil 2 interesses políticos, que eu coloquei para vocês como Partido Brasileiro e como Partido Português. Eu coloquei esse termo partido entre aspas, porque na verdade não existia esse conceito de partido político como nós temos hoje em dia. Eu coloco esse conceito de partido, mas com uma corrente de opinião, ou seja, uma corrente de opinião dos brasileiros e dos portugueses. Então, esse chamado Partido Brasileiro, ele defendia a permanência do Dom Pedro aqui no Brasil e que ele proclamasse a independência, e o Partido Português queria que o Dom Pedro voltasse para Portugal, justamente para que ele iniciasse todo aquele processo de recolonização do Brasil, porque justamente esse partido português, ele era composto por portugueses que se o Brasil fosse recolonizado, eles levariam vantagem nessa perspectiva, tá certo, pessoal? Então, percebe que nós já temos aí 2 divergências, né? Um partido que defendia a permanência de Dom Pedro no Brasil para proclamar a independência e um segundo grupo que queria que ele voltasse para Portugal para que iniciasse o processo de recolonização do Brasil. Então, no nosso próximo esquema aí, nós temos aí algumas fases importantes sobre esse processo de independência do Brasil. Vem para cá, pessoal. Então, como eu estava colocando para vocês, então ficou esse grupo, né? Um defendendo que o Dom Pedro ficasse no Brasil para proclamar a independência, o outro grupo, né, mais atrelado aos portugueses, que queria que ele voltasse para Portugal para que o Brasil fosse recolonizado. Então surgiu ficou todo esse conflito, né, entre esses 2 partidos, e o Partido Brasileiro ele conseguiu um abaixo-assinado pedindo para que o Dom Pedro ele ficasse aqui no Brasil. Até que no dia 9 de janeiro de 1822, ele disse ao povo brasileiro o seguinte, a seguinte frase: se for para o bem da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. E esse 9 de janeiro de 1822 ficou conhecido como o Dia do Fico. Isso implica o quê, em outras palavras? Que com o Dia do Fico, o Dom Pedro ele disse, vou tornar o Brasil independente de Portugal. E foi justamente isso que aconteceu, né? No dia 7 de setembro de 1822, o Dom Pedro ele estava em São Paulo e às margens do rio Ipiranga ele proclamou a independência do Brasil, tá certo? Então vocês devem lembrar, pessoal, um aspecto importante dessa independência que também foi o papel do José Bonifácio. O José Bonifácio, que ele era muito associado ao Dom Pedro, ele foi também um dos grandes articuladores para esse processo de independência do Brasil. O José Bonifácio ele tem uma forte influência também das ideias liberais e ele tem uma proposta muito interessante para o período que poucos livros didáticos eles trazem isso. O José Bonifácio ele já tem uma proposta de acabar com a escravidão no Brasil e ele também já tem uma proposta de reforma agrária. Tá vendo, pessoal? Então, uma proposta de reforma agrária no século XIX, isso já era uma proposta defendida pelo José Bonifácio. Tá certo? Lógico que isso não se concretizou, mas já era uma proposta política do José Bonifácio nesse período. Então, vamos lá para o nosso esqueminha. Então, nós temos aí, né, como eu tinha colocado para vocês, o Dia do Fico, 9 de janeiro de 1822, que foi quando o Dom Pedro ele decidiu ficar no Brasil e proclamar a independência, e o ato da independência propriamente dito em 7 de setembro de 1822. Só que o Brasil havia se tornado independente, mas era necessário que ele conseguisse o reconhecimento dessa independência, né, pessoal? Então, a primeira nação a reconhecer a independência do Brasil foram os Estados Unidos, justamente influenciado pela doutrina Monroe, que aplicava aquela ideia da América para os americanos, ou seja, nenhuma influência estrangeira na América.
A segunda nação a reconhecer, nós temos aí o México. Portugal reconheceu o Brasil, só que isso tem um aspecto interessante, né? E também irônico, porque Portugal reconheceu a independência do Brasil, mas o Brasil teve que pagar uma indenização a Portugal de 2 milhões de libras esterlinas. Aí só que o Brasil não tinha esse dinheiro para pagar a Portugal. Aí ele recorreu a quem? Pediu o dinheiro emprestado à Inglaterra. Só que Portugal também devia dinheiro à Inglaterra. Então praticamente esse dinheiro nem saiu da Inglaterra, porque essa dívida que o Brasil iria pagar para Portugal ficou na Inglaterra, porque já existia uma cadeia de dívida, né? Portugal devia dinheiro à Inglaterra, o Brasil pediu esse empréstimo, na verdade esse empréstimo já ficou lá na própria Inglaterra. E também a Inglaterra, ela reconheceu a independência do Brasil, isso é bem óbvio, né? Porque uma nação independente serviria como mercado consumidor inglês. Então, para a Inglaterra é muito mais interessante as nações da América elas ficassem independentes do que elas dependessem de alguma nação europeia. Porque justamente, como eu tinha colocado para vocês, com a transferência da corte portuguesa para o Brasil, houve uma entrada maciça, né, de manufaturas inglesas no Brasil. Então, com o Brasil independente, então, as relações econômicas com a Inglaterra ficariam muito mais amplas, tá certo? Aí nós temos aí, pessoal, algumas imagens importantes que eu trouxe para vocês sobre esse processo de independência do Brasil. Essa imagem que está aí na tela de vocês representa o dia do fico, né, que foi quando o Dom Pedro ele decidiu permanecer no Brasil e proclamar a independência do Brasil. A imagem seguinte, que essa imagem é clássica, sempre cai em provas de Enem, em provas de concurso, provas de vestibular, que todo mundo conhece, que foi a imagem de Pedro Américo, né, que pintou essa obra, que foi justamente representando a independência, o grito do Ipiranga. É interessante vocês perceberem que essa imagem ela não foi construída logo após a independência. Essa foi uma imagem que ela foi construída durante o segundo reinado, que foi o momento que se configurou toda a ideia do Estado-nação brasileiro. Então, essa imagem ela sofre algumas distorções, porque, na verdade, Dom Pedro ele não foi o grito de Ipiranga não foi tão altivo, tão honroso como representa essa imagem. Porque ele mostra essa imagem ele em cima de um cavalo, só que, na verdade, o Dom Pedro I ele estava em cima de um jumento, porque nessa época ele estava em São Paulo e viagens a longas distâncias se fazia em cima de jumentos, não a cavalo. O cavalo só se utilizava a viagem de curta distância. Aí você pergunta, né, tio Gil, por que então que tem toda essa imagem bonita, heróica do processo de independência? Justamente porque, como no segundo reinado foi o momento de se forjar a identidade nacional do Brasil, era necessário que essa independência representasse uma ideia honrosa. Porque imagine só, se essa imagem fosse representada com Dom Pedro em cima de um jumento. Ninguém teria orgulho da independência do Brasil. Então, essa imagem ela foi criada distorcidamente justamente para que a gente tivesse uma afeição, tivesse um melhor orgulho da independência do Brasil. Outro aspecto importante dessa imagem, se vocês prestarem atenção, no canto esquerdo dela, nós temos aí a presença do povo. Mas que, na verdade, esse povo está o quê? Ele está no cantinho, ele está excluído. Justamente para vocês perceberem que o povo não teve participação no processo de independência do Brasil. Isso é um aspecto importante. Vem para cá, pessoal. Então, quando nós falamos com o processo de independência do Brasil, pessoal, não esqueçam, foi um movimento articulado entre a elite portuguesa, que tem interesse com essa independência, e o Dom Pedro, tá certo? Então, se vocês se depararem com alguma questão falando que a independência do Brasil teve uma ampla participação popular, isso está equivocado, tá certo? A independência do Brasil foi articulada entre a elite e o próprio Dom Pedro, certo? Vamos voltar para lá. Então, na nossa próxima imagem, né, nós temos agora um contraponto àquela imagem de Pedro Américo. Nessa imagem já mostra o quê? O Dom Pedro I, após a independência, com uma grande adesão popular, né, o povão perto dele, mas que essa imagem ela também sofre distorções. Porque, como eu tinha colocado para vocês, né, a independência do Brasil não teve participação popular. Ela foi articulada entre a elite e Dom Pedro, certo, pessoal? Então, para dar continuidade e para reforçar o nosso conteúdo, nós vamos trabalhar com algumas questões sobre a transferência da corte portuguesa para o Brasil e também com a independência do Brasil. Vamos acompanhar aí. O ano de 2008 assinala os 200 anos da chegada da família real ao Brasil, né? A transferência da corte portuguesa para o Brasil. Sobre isso, assinale a alternativa correta. Aí nós temos aí a alternativa A. A monarquia que chegava ao Brasil representava, em realidade, boa parte dos ideais da Revolução Francesa e do liberalismo europeu daquele período. Essa é a questão está errada, pessoal. A transferência da corte portuguesa não está diretamente relacionada aos ideais da Revolução Francesa. Está motivada pelaquela questão que eu coloquei para vocês, das invasões napoleônicas, do bloqueio continental, etc.
As motivações da vinda da família real para o Brasil estão relacionadas mais à realidade europeia do período do que a ideia de um desenvolvimento de um Brasil monárquico e posteriormente independente de Portugal. Essa questão pode estar correta, né, pessoal? Porque quando eu falei, né, uma realidade europeia, qual seria essa realidade europeia? Justamente a era napoleônica e toda aquela perspectiva do bloqueio continental. Então vamos deixar essa alternativa B em stand-by e analisar as outras. C. Foi incentivada a manifestação pública de nossos problemas. Claro que não, ou seja, dando a ideia de que a manifestação dos problemas da sociedade foram expostos pela transferência da corte. Claro que não. Seguindo as práticas liberais e laicas da monarquia portuguesa. Observe, pessoal, aí fala de práticas laicas. O Estado português não era laico, muito pelo contrário, era um Estado o quê? Católico, tá certo? Tanto é que quando nós fomos trabalhar nas nossas aulas futuras o primeiro reinado, nós vamos ver que existia um mecanismo chamado de padroado régio, que é justamente a união do Estado e da Igreja. D. Chegando ao Brasil, o monarca trabalhou muito para a ampliação da cidadania. Muito pelo contrário. Até mesmo com a Primeira República, esse conceito de cidadania era muito restrito. Essa ampliação da cidadania não ocorreu. Como é que houve ampliação da cidadania e manteve-se a escravidão? Então, não houve ampliação da cidadania. Essa alternativa está equivocada. E a alternativa é, a política de terras foi imediatamente implementada. E em 1810, o Brasil realizou a sua primeira reforma agrária. Não. Eu disse para você, pessoal, que o José Bonifácio ele já tinha uma proposta de reforma agrária e também de acabar com a escravidão, mas isso não aconteceu, tá certo? Dentro do contexto da independência do Brasil. Essa questão que eu trouxe para vocês, ela traz a questão da transferência da corte e fala de reforma agrária, isso não tem nada a ver. Então, o que responde a nossa questão é a alternativa B, né? Que a vinda da corte está mais motivada a uma realidade europeia do que a ideia de tornar o Brasil independente. Corretíssimo isso. Essa realidade europeia foi o quê, pessoal? A questão das invasões napoleônicas, aquela disputa que existia entre a França e a Inglaterra, etc. Vamos para a nossa segunda questão. Então nós temos aí, ó, fui à terra fazer compras com Glennie. Há muitas casas inglesas, tais como celeiros e armazéns, não diferentes do que chamamos na Inglaterra de armazéns italianos, de secos e molhados, mas em geral os ingleses aqui vendem suas mercadorias em grosso e retalhistas nativos ou franceses. As ruas estão, em geral, repletas de mercadorias inglesas. A cada porta, as palavras superfino de Londres saltam aos olhos. Algodão estampado, panos largos, louça de barro, mas, acima de tudo, ferragens de Bigman. Pode-se obter um pouco mais caro do que em nossa terra, nas lojas do Brasil. Vem para cá, pessoal. Esse trecho aí ficou claramente a ideia de quê? Da entrada de produtos ingleses aqui no Brasil. Como disse para vocês, quando o Dom João VI ele abriu os portos brasileiros às nações amigas, que essas nações amigas foram notadamente a Inglaterra, houve uma forte entrada de produtos ingleses, de manufaturas inglesas no Brasil, tá certo? Então, justamente mostra essa ideia. Então, vamos voltar para lá. Outro detalhe que eu mostro essa questão para vocês, pessoal, quem acompanhou a minha aula do domingo passado, eu disse para vocês que sempre que você se deparasse com um fragmento textual numa questão, vocês prestassem atenção também na referência bibliográfica. Então, nós temos aí, ó, Maria Graham, Diário de uma Viagem ao Brasil, né, publicado justamente em 1824. Então, essa data já dá o quê? Um contexto histórico para vocês, tá certo? Justamente a ideia do quê? O contexto da independência do Brasil, o contexto do primeiro reinado, o contexto da transferência da corte portuguesa para o Brasil. Esse trecho do Diário da Igreja Maria Graham refere-se à sua estada no Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil, em 1822, e foi escrito em 21 de janeiro deste mesmo ano. Essas anotações mostram alguns efeitos. A. Do ato de navegação de 1651, que retirou da Inglaterra o controle militar e comercial dos mares do norte, mas permitiu sua interferência nas colônias ultramarinas do sul, isso não tem nada a ver, né? E aí nós temos um ato de navegação do século XVII e nós estamos inseridos num contexto do século XIX relacionado com a transferência da corte portuguesa para o Brasil. B. Do Tratado de Mitwin, de 1703, que estabeleceu a troca regular de produtos portugueses por mercadorias de outros países europeus, que seriam também distribuídos nas colônias, né? Também está fora do contexto. Eu expliquei para vocês na nossa aulinha de hoje que o Tratado de Mitwin, né, foi aquela relação que existia entre Portugal e Inglaterra, em que a Inglaterra vendia tecidos para Portugal e Portugal vendia vinhos para a Inglaterra, lógico que num preço mais barato. E quem levava vantagem nessa relação econômica era a Inglaterra. C. Da abertura dos portos do Brasil às nações amigas,
decretada por Dom João em 1808, após a chegada da família real portuguesa à América. Essa resposta pode estar correta, né, pessoal? Daí que eu estava colocando para vocês, que com a abertura dos portos, os portos brasileiros estavam abertos para outras nações, então isso favoreceu para a entrada de produtos ingleses no Brasil. Então vamos deixar essa alternativa C em stand-by. D. O Tratado de Comércio e Navegação de 1810, que deu início à exportação de produtos do Brasil para a Inglaterra e eliminou a concorrência hispano-americana. Na verdade, o Tratado de 1810, que estabeleceu aquelas isenções fiscais, não estabeleceu a exportação de produtos do Brasil para a Inglaterra, muito pelo contrário, né? Houve a importação, ou seja, nós tivemos a entrada de produtos ingleses do Brasil, e como eles pagavam uma tributação de somente 15%, então eles tinham um maior mercado consumidor, porque as outras nações pagavam 24%, então não tinham como concorrer com os produtos ingleses. E nós temos aí a alternativa E, da ação expansionista inglesa sobre a América do Sul, gradualmente anexada ao Império Britânico, após sua vitória sobre as tropas napoleônicas em 1815. Também não, pessoal. Então, o que responde a nossa questão aí é a alternativa C, né? Da abertura dos portos do Brasil, decretada por Dom João, justamente porque houve uma entrada maciça de produtos ingleses aqui no Brasil. Vamos para a nossa próxima questão. Nós temos aí, pessoal, o processo da independência do Brasil caracterizou-se por alternativa A, ser conduzido pela classe dominante, que manteve o governo monárquico como garantia de seus privilégios. Isso pode ser, né, pessoal? Vamos deixar em stand-by. Ter uma ideologia democrática e reformista. Vocês acham que com a independência do Brasil houve uma ideia de democracia no Brasil? Claro que não, né? Como é que existia a ideia de democracia e não se ampliou a cidadania do Brasil? Alterando o quadro social, muito pelo contrário. Esse quadro social não foi alterado. Manteve-se a mesma estrutura da colônia, a concentração de terra e a escravidão. Imediatamente após a independência. Está altamente equivocado. C. Evitar a dependência dos mercados internacionais, criando uma economia autônoma. Pelo contrário, né, nós vimos aí, né, que com essa toda perspectiva da transferência da acordo com a independência, que o Brasil ele não ficou autônomo, muito pelo contrário, ficou dependente muito da economia inglesa. D. Grande participação popular. A ideia que eu coloquei para vocês na imagem, pessoal. Não houve participação popular. A independência ela foi articulada entre a elite e Dom Pedro, fundamental na prolongada guerra contra as tropas metropolitanas. E a alternativa é promover um governo descentralizado e liberal. O governo liberal, até certo ponto, foi sim. Nós dizemos que com a independência, a Constituição de 1824 estabeleceu um modelo liberal conservador, através da Constituição de 1824, mas descentralizado não, muito pelo contrário. O primeiro reinado ele foi altamente centralizado, tanto é que tem toda aquela perspectiva da criação do quarto poder, que foi o poder moderador, que a gente vai trabalhar isso mais aprofundado na nossa aula de primeiro reinado, pessoal. Então, o que responde a nossa alternativa é a A, ser conduzido pela classe dominante, no caso a elite que eu tinha colocado, que manteve o governo monárquico como garantia de seus privilégios. Vem para cá, pessoal. Olha aqui o que o Deus vai dizer agora. A independência do Brasil, ela traz consigo algumas contradições. Isso por quê? O que aconteceu com a independência da América Espanhola foi que quando as nações se tornaram independentes, elas viraram repúblicas. Enquanto que no Brasil, nós tivemos uma nação independente que virou uma monarquia, ou seja, contou com aquela mesma estrutura conservadora que existia na Europa. O quadro social não mudou e nem o quadro econômico. Por quê? Dentro do quadro social, nós mantivemos a concentração de terra, a escravidão ela não foi abolida e dentro do quadro econômico o Brasil continuou sendo uma nação agroexportadora. Ou seja, aquela mesma estrutura que existia na colônia, ela permaneceu no Brasil com a independência. Então essa é uma grande contradição do processo de independência do Brasil, tá certo? Então vamos lá para a nossa próxima questão. Então nós temos aí mais uma sobre a independência do Brasil. A respeito da independência do Brasil, pode-se afirmar que consubstanciou os ideais propostos na Confederação do Equador. Na verdade, essa questão da Confederação do Equador, ela está fora de contexto, porque a Confederação do Equador, ela só ocorreu em 1824. Ou seja, nós temos uma independência do Brasil que foi em 1822. Como é que ela foi influenciada pelo movimento que só ocorreu depois? Então, isso aí está fora de contexto. Instituir a monarquia como forma de governo, a partir de amplo movimento popular. Realmente, pessoal, instituiu sim a monarquia como forma de governo, que foi a contradição que eu disse, que era para o Brasil ter virado uma república. Mas teve um amplo movimento popular? Claro que não. Não esqueçam, pessoal, a ideia que eu coloquei para vocês. A independência não teve participação popular.
Alternativa C, propôs a partir das ideias liberais das elites políticas a extinção do tráfico de escravos, contrariando os interesses da Inglaterra. Mais uma vez, pessoal, eu disse para vocês que o quadro social do Brasil não mudou com a independência. Esse quadro social também serve para a escravidão. A escravidão ela foi mantida. Então, como é que nós temos uma independência que foi influenciada pelas ideias liberais e que manteve a escravidão? É uma contradição desse processo de independência, né? Então, a C, ela está eliminada. A D, provocou, a partir da Constituição de 1824, profundas transformações nas estruturas econômicas e sociais do país. Olha só, pessoal, que trazia a questão, profundas transformações na estrutura econômica e social do Brasil. Eu disse para vocês que com a independência não houve transformação econômica nem social. O Brasil continuou com a concentração de terra, continuou com a escravidão e continuou sendo agroexportador dentro do plano econômico. Então, só nos resta a alternativa E, né, pessoal? Implicou na adoção da forma monárquica de governo e preservou os interesses básicos dos proprietários de terras e de escravos, e é o que responde à nossa questão. A ideia que eu estava colocando, né? O quadro social e econômico não foi mudado. O Brasil contou com a escravidão, concentração de terra e uma nação agroexportadora. Então, vem para cá, pessoal. Então, né, só para fazer aqui a recapitulação do conteúdo, trabalhamos a transferência da corte portuguesa para o Brasil, inserida dentro de um contexto europeu que foi a Era Napoleônica e o bloqueio continental. A corte veio para o Brasil. Vocês não devem esquecer das medidas tomadas por Dom João VI, como a abertura dos portos, os tratados de 1810, revogou o alvará de 1785 e levou o Brasil a Reino Unido, Portugal e Algarves. Nós temos agora algumas considerações culturais e também econômicas, né? A fundação do Banco do Brasil, o surgimento da Gazeta do Rio de Janeiro, o Jardim Botânico, a Biblioteca Real, a missão artística francesa que veio para o Brasil em 1816. Nós temos aí as intervenções militares. O Brasil anexou a Guiana Francesa, anexou a Cisplatina. Nós temos também a Revolução Pernambucana de 1817, né, que foi influenciada pelas ideias liberais e queria que o que hoje nós conhecemos como Nordeste virasse um espaço independente e republicano do Brasil. Nós temos aí a Revolução do Porto de 1820, que exigia o retorno de Dom João para Portugal, queria elaborar uma Constituição liberal para Portugal e também que o Brasil fosse recolonizado. Lógico que a elite brasileira que se beneficiou com aquelas medidas liberais, né, que nós temos aqui com a abertura dos portos, lógico que não queria que o Brasil fosse recolonizado. Qual foi o passo para que isso não acontecesse? A independência. Então, nós temos todo um processo de independência do Brasil, também influenciado pelas ideias liberais, e nós estamos com algumas questões importantes sobre isso, então eu espero que vocês tenham compreendido bem esse conteúdo. Na nossa próxima sexta, né, no nosso próximo domingo, nós vamos trabalhar aí com a aula de Biologia com o professor Jacques Magão, e em outra oportunidade nós retornaremos aí com nossas aulas de História, trabalhando com o primeiro reinado e também período regencial e segundo reinado, certo? Dando continuidade cronológica ao nosso conteúdo para o Enem. Então não percam as nossas próximas aulas, certo, pessoal? Então fique com Deus e tenham uma boa noite e até a próxima. Nas segundas, a partir das 21h30, você assiste o programa Espaço Cidadão.